Sejam muito bem-vindos ao podcast Black Network da Novartis. Eu sou o Bruno Ferreira e hoje vou ser o apresentador aqui com vocês. E a ideia aqui é a gente sempre trazer convidados onde a gente possa discutir temas relacionados à saúde, trabalho, empresa e também a nossa cultura preta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso ao mercado de trabalho, né, sobre essas discrepâncias entre homens e mulheres nos cargos de liderança. E atualmente no Brasil a gente vê que menos de 30% das empresas são lideradas por mulheres. E um estudo que foi realizado ano passado pela Confederação Nacional da Indústria. Mas quando a gente faz um recorte de raça, e a gente vai olhar que esse número é ainda menor de empresas lideradas por mulheres negras. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E a gente sabe que o racismo estrutural é apenas uma das várias barreiras que essas profissionais precisam transpor, né? E assim, hoje a gente vai abrir esse podcast, a gente vai ter uma conversa especial com ela, que já foi funcionária da Novartis, inclusive. Ela trilha uma carreira brilhante à frente de grandes empresas como CEO, tem aí no seu currículo Tiffany & Co, Pandora, Lacoste, é conselheira de empresas como a Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, empresária, escritora, palestrante, mãe, né? Eu tenho sempre esse orgulho de trazer. Hoje a gente recebe a Rachel Maia aqui no nosso estúdio. Rachel, seja muito bem-vinda ao Novartis Black Network. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu, Bruno. Muito obrigada por estar aqui neste momento. É tão emocionante, gente, voltar para casa. Nossa, eu tô achando o máximo. Mas, acima de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo uma apresentação bem inclusive. Eu sou Rachel Maia, sou uma negra de 1,83 m, adoro usar saltos. Uma grande mulher, literalmente. Exatamente, tenho cabelo curtinho, normalmente estou de rabo, e aí eu gosto bastante de usar tranças. Neste momento eu estou de rabo, eu estou vestindo um vestido branco e hoje de saltinho baixinho, de cor carmurça com joias, porque eu vim do universo de joias, então eu continuei com este sabor de usar joias, de usar adereços. É isso, essa sou eu, Rachel Maia. Sempre belíssima, elegante. Obrigado, viu, Rachel, mais uma vez. Mas então vamos começar nosso papo. Por favor. Você já até fez uma introdução, mas queria te perguntar assim, quem é a Rachel Maia, suas bases, como que veio, como surgiu essa mulher? Foi uma influência pela família? Me conta um pouquinho. Claro, conto sim. Bom, a Rachel é uma mulher de 53 anos. A Rachel é uma mulher muito família. Eu amo. Você sabe que até hoje eu vou aos domingos, todo domingo lá para casa do meu pai. E aí eu faço almoço. Esse fim de semana eu fiz almoço na panela de pedra. Ele adora, meu pai adora minha carne na panela de pedra. Meu paizinho que está com 93 anos de idade. Pois é. Como ele chama? Seu Antônio. Seu Antônio. A minha mãezinha, Dona Pretinha, eu perdi ela nesse período aí de Covid, que ela tinha comorbidade, diabetes. Ela é minha irmã. Então eu perdi as duas no período aí da Covid. Mas minha mãe, ela nos forjou no fogo, né? Então a gente balança, mas a gente não quebra, não. É mais ou menos por aí. Então é isso, essa é a Rachel, né? A base, eu sou a mais nova de 7 irmãos. Caramba, olha essa família. Mais nova de 7 irmãos. Então só você de mulher? 5 mulheres e 2 homens, né? Então nós gostamos de... Lá em casa, minha mãe, ela sempre teve uma presença muito forte. Então, por ter uma presença muito forte, minha mãe sempre deu a última palavra. Dona Pretinha que falava. Dona Pretinha era babada e confusão. E minha mãe também nos criou na igreja. Isso faz toda a diferença. Faz parte da minha vida e tá tudo bem. Quem tem outras formas de se conectar com além, né? Para mim é muito importante se conectar com uma força maior. Então, para mim, eu me conecto com Deus na igreja. Eu fui catequista de Crisma por mais de 23 anos. Eu sou mãe da Sara Maria, 13 anos, e Pedro Antônio.
Então, eu fui catequista de duplinha, Crisma, e aí o meu melhor amigo era o seminarista, que se tornou padrinho dos meus filhos. Olha que legal. Eu tenho a Sara Maria de 13, eu tenho o Uhum. Pedro Antônio de 5, e para mim é muito importante dar valor a essas pessoas que fazem parte, sabe, Bruno, Uhum. da nossa origem, da Sim. nossa base. Para mim, eu tenho isso como muito importante. Então, família para mim é muito importante, esse pilar família é muito importante. Esse pilar, eu vou contar para vocês, Educação, eu fui aprendendo ao longo da história como pilar pessoal também era muito importante para mim, como saúde Rachel. Isso era algo que eu era meio que dava mais do que recebia. Sabe? Eu sabia dar. Para eu aprender a receber, eu tive que contar com apoio de profissionais, psicólogo, essas coisas, analista, porque quando a gente está aí trabalhando para a transformação, quando a gente está com muitas responsabilidades, a gente naturalmente a gente fica dando. E às vezes se fecha para receber. Total! Muitas vezes a gente nem sabe como receber, Bruno. E tá tudo bem não saber. Não tem problema. Então, minha mãezinha também me ensinou isso. Então, é muito importante para mim falar desse meu pilar família, porque além da minha família ser muito grande, meu pai, 11 irmãos, minha mãe, 8, 9 irmãos, então todo mundo se reunia, era uma festa que, tipo, não tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. E tava todo mundo sempre próximo. Sempre próximo, unidos, meu pai e minha mãe são de Minas, né? Minas Gerais. Legal. Ali perto de Congonhas do Campo, perto de Lagoa Dourada, ali perto do Rocambole, sabe? Lagoa Dourada tem um rocambole maravilhoso lá em Minas. Que delícia. Então, e as minhas férias, a gente, né, era pessoa simples, então a gente passava todas as férias, a gente não ia para um lugar para o outro, cada ano, não, as nossas férias era marcado, vamos para Minas, para Entre Rios de Minas, lá com meu vô Liosa no registro, ele morreu com 104 anos. Caramba, mas diz que eles lá antigamente, né, registravam, ele nasceu no ventre livre. Na lei do ventre livre, meu vozinho. E aí registrava em quantidades, né? Então, meu avô, isso mesmo, meu avô foi registrado depois de 5 anos. Então, teoricamente, ele faleceu com mais de 109 anos. Caramba. Exatamente isso. Então, com essa família grande, seu Antônio e Dona Pretinha conseguiram aí fortalecer a parte de educação, como que era essa parte na família, assim, você lembra? Sem sombra de dúvidas. Forte. Meu pai, ele falava assim, ó, Legional Velho, pega do peixe, porque antigamente se enrolava peixe no jornal. Era muito engraçado. Ele falava assim, pega do peixe, mas vá se instruir. Vai estudar. Vai entender o que está acontecendo no mundo. Estudar não era opcional, ou você estudava ou você estudava. Não tinha opção não tinha essa, né? C, sabe? Não, agora eu não vou estudar, não. Então você vai lá e estuda. Então eu tinha que estudar, meus irmãos também. Então meu pai foi muito rigoroso, muito rígido com essa parte? Ele teve a atenção para nós na questão da educação. Mas lá em casa a gente não tinha dinheiro também para pagar a escola privada, então nós tínhamos a responsabilidade de ir muito bem obrigada na escola pública e saber o que estava acontecendo. Mas, gente, ó, eu quero que vocês saibam, eu sempre fui uma aluna mediana, tá? Eu nunca fui 10, nunca. Sempre fui do fundão, só para que vocês saibam. Além de ser alta, todo mundo ficava reclamando de mim, né? Sua cabeça, dá pra ver, tá. Então eu já sentava no fundão, já fazia parte do fundão. Não trabalhava ninguém lá no fundo? Não, mas todo mundo sabia meu nome. Os professores, era uma coisa de louco, gente. Porque minha mãe fazia parte do conselho da escola. Então eu tava sempre por ali também. Olha, minha mãe sempre foi doméstica, sempre trabalhou para ajudar o próximo, e para complementar a renda lá de casa. E também tinha tempo de ser uma das amigas da diretora da escola. Cara, dava pra fazer tudo isso no mesmo tempo. Não, pra nós dava ruim, né? Porque, puxa vida! A mãe sempre na escola é perigoso, né? Vai saber o que a gente apronta. Eu cheguei a escrever 100 vezes o hino nacional de castigo. O quê?
A minha professora cantava de arte. Vira do Ipirangas, margens plácidas. Gente, era muito engraçado. Aí a professora Maria Augusta, então, e aí quando você errava, você tinha que escrever o hino para ter a certeza que você ia saber cantar o hino nacional. Para nós era naquela época, era uma responsabilidade civil. Saber cantar o hino nacional. Corretamente. E eu me sinto muito orgulhosa disso, tá? Sim. Porque eu também digo para os meus filhos a importância de saber o hino nacional, saber valorizar a nossa pátria. Então tem tudo isso. Tem alguns valores que eu acho que a gente não pode esquecer. Sim. E tem que repassar, né? E a prova de que o fundão também chega lá. Aí, ó, então, né? mas na parte média, tá, gente? Mas também não pode avacalhar, né? E aí, chegou lá, Rachel subiu, mas então conta um pouquinho pra gente, Rachel, da sua trajetória de carreira. Né, você teve esse período na Novartis, aqui foi seu primeiro emprego. Não. Como foi? Você lembra um pouco dos desafios? Lembro, claro. Eu tô com 53 anos, também não tô bagunçada assim, não. Com certeza lembro. Eu acho que assim, eu normalmente divido com as minhas mentoras, inclusive, eu divido em 3 pilares para que a gente entenda um pouquinho mais da vida de uma forma, aonde que está o pessoal que é relacionado a você. É muito Quais importante. seriam esses 3 pilares? Pessoal, família e profissional. É desta forma que eu mentoro as minhas meninas. Eu tô aí com, não meninas só, meninas e meninas. Então eu tenho muitos executivos, tenho presidentes, até o Guilherme Betmol passou comigo, a ministra Margarete Menezes. Então eu me sinto bem satisfeita em poder apoiar outros que estão nessa trajetória aí também, que é muito importante. E muitas vezes eu mentoro na temática da pluralidade, que isso é muito importante também. Mas voltando à sua pergunta original, do profissional, eu comecei como estagiária no Banco do Brasil. Olha que interessante, gente. Aonde eu sou conselheira, mas é tão engraçado quando as pessoas vêm e se apresentam, né? O conselho se apresenta assim, e você? Não, eu tenho 30 anos de Banco do Brasil e sou conselheira. E você? Tenho 20 anos de Banco do Brasil e sou conselheira. E você? Então, eu tenho 2 anos de estagiário no Banco do Brasil. E agora já tô aqui conselheira direto. E sou conselheira, é mais ou menos por aí. Para a gente entender como a gente tem que prestar bastante atenção nas oportunidades que a vida nos traz. São elas que mudam tudo, né? Elas que dizem tudo. Então, eu fui estagiária no Banco do Brasil, trabalhei em escritório de contabilidade, porque na minha época tinha técnico contábil. Então, eu fui técnica contábil, para mim isso foi muito importante. E depois do técnico, eu fui a controller da 7-Eleven no Brasil. E na 7-Eleven no Brasil foi muito interessante, porque eu fazia todo o processo contábil, mas eu não tinha capacidade de entregar para a diretoria, porque eu não sabia falar inglês. A Então, importância aí do inglês. é de suma importância. Então, o seu talento tem que estar combinado com as necessidades de mercado. Sim. Eu vou repetir. O seu talento tem que estar combinado com as necessidades de mercado. Porque não adianta você ser uma pessoa talentosa e não saber trabalhar, por exemplo, se você quer ser um financeiro e afins, não sabe trabalhar no Excel. Sim, exatamente. Você pode até não gostar do Excel, mas não vai dar para fazer só aquilo que a gente gosta. Então, tem que estar conectado. Então, aí eu complementando isso, Rachel, desculpa te cortar. Por favor. Eu tenho uma amiga que ela, até olhar para a câmera para falar também, ela fala sempre assim, é criança que faz só o que gosta, né? O adulto tem que fazer o que precisa também. E é isso que você trouxe pra gente. O mercado de trabalho pede que a gente se desenvolva, pede que a gente, né, busque. Ok, você pode ser o talento, mas se você não tiver a parte do skill, da competência, não vai acontecer também, né? Então, as suas habilidades, tá ali, dita, né? Porque você desenvolveu as habilidades. Mas as suas habilidades têm que estar conectadas com aquilo que o mercado demanda. Não tem jeito. Então, no meu caso, eu tinha que ser uma contadora que falasse inglês. Porque eu trabalhava numa empresa americana. E é isso. E só que eu chegava até a porta, aí eu chegava até a porta, da porta em diante eu dava para o meu diretor o relatório e ele que apresentava o meu trabalho. Olha isso. E tá tudo bem que fazia parte da diretoria, mas eu queria saber apresentar também as demonstrações financeiras. Aí eu pedi a conta, e aí eles entendiam que eu era uma boa funcionária, eles me deram, nós fizemos um pacote de acordo, e aí eu fui embora para o Canadá.
Caramba. Aí eu morei lá quase 2 anos, fiquei na costa pacífica, ali em Vancouver, era chamado Vancouver Island, que era Victoria, é uma ilha pequena de De Vancouver. Vancouver. E aí eu fiquei lá em Victoria por aproximadamente quase 2 anos, como eu te disse, e aí de lá eu saí. Eu entrei com o verbo to be, eu só sabia aquela parte do The Book is on the table, e aí eu entrei de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, mais arrojada no mercado. E aí eu voltei para o mercado, adivinha onde que eu entrei? Onde? Tcharam! E até Pois compartilhando isso com gente. você também, Rachel, eu também fiz o intercâmbio fora, e quando você volta com uma experiência internacional, o mercado te olha diferente, olha seu Total. currículo e fala, uou! Mas eu tava nossa, desesperada de outra forma, porque eu tava dura, sem um tostão furado no bolso, precisava trabalhar, não vai, você tá pra lá que eu vou, bora. Então aí, óbvio, apliquei em vários lugares e aí a Novartis foi o que aconteceu na minha vida e eu sou muito grata por isso. Que abriu essa porta. Aproximadamente uns 5 anos por aqui, então fiquei bastante tempo. Eu conhecia todos os prédios, pro bem e pro mal, eu conhecia todos os prédios. Todos E os aí, sites. pois é. E aí eu peguei, fiquei por aqui. E aí eu tive a oportunidade também de interagir com a Suíça. Foi muito importante para mim, da parte contábil, porque quando eu estava aqui, eu fiz o meu primeiro MBA em Santos, porque eu queria fazer em finanças. E de sábado só tinha em Santos, então eu fiz em Santos, foi bem bacana. E aí me deu vontade de novo de fazer um aperfeiçoamento fora. Aí eu fiz em Harvard Business School. Aí eu fui embora para os Estados Unidos. Aí fiz em Harvard Business School. Quando voltei, estava para trabalhar na Tiffany's. Na Tiffany's eu fiquei por um tempo como vice-presidente financeira, fiquei por um outro tempo como presidente. Na Tiffany's eu fiz um aperfeiçoamento na USP também, de Finance Executive conectada com CEO. Foi muito interessante. E aí, este processo que me deu um approach diferenciado, que eu olhei o mercado como... Eu sou escritora também, minha cadeira número 1, aquele momento já não era mais ser só vice-presidente de finanças, eu queria algo mais. E foi muito importante para mim, porque eu entendi que eu precisava de algumas chancelas no meu currículo. Para chegar Porque o mercado, meu amigo, é o mercado que analisa de formas distintas, porque naquela época, se você não tivesse algumas faculdades, nomes de algumas faculdades no currículo, você nem chegava na porta número 2. Era mais ou menos por aí. Nem chamava para o processo. Nem chamava para aquela entrevista 2, sabe? Que você passa 5 entrevistas, mas tem a 2, 3, 4. Então não chegava nem para 2, gente. Era uma coisa maluca. E aí, para mim, o que eu senti? Que para mim é muito interessante. Às vezes nós olhamos e falamos assim, é pessoal comigo, né? Que com outro não pediria isso, ou XPTO. Ainda falando do meu pilar profissional. Naquele momento, eu queria fazer parte da alta liderança. E eu entendia quais eram os códigos para que eu pudesse entrar na alta liderança. E eu corri atrás de decifrar os códigos para que eu entrasse na alta liderança. Para que vocês saibam também, tanto aqui na Novartis, quanto na Tiffany's e também na Pandora e na Lacoste, eu nunca tive quem indica. Nunca. Nunca tive quem indica. Nada de QI. Foram sempre por aplicar em Headhunter e aí dali para frente você fazer o processo. Mérito próprio. Olha, a Oprah Winfrey, ela fala assim, sorte é estar preparada quando a oportunidade chegar. Sim. Eu vou repetir. A Oprah Winfrey fala assim, sorte é estar preparada quando a oportunidade chegar. Nas minhas entrevistas, eu sempre recebi, Bruno, perguntas inusitadas em momentos que eu não achava que era naquele momento que eu ia responder. Em uma delas, por exemplo, o controller global, o diretor financeiro global falou para mim assim, Rachel, let me know what's going on in the world. Rachel, me informe, me deixe saber o que está acontecendo no mundo.
Eu fiquei tão nervosa no primeiro momento. Como assim ele quer saber o que está acontecendo no mundo? Eu estou aqui, né? Tipo, fazendo, né? Aí eu comecei a falar do meu currículo. Ele me deixou falar por uns 2 minutinhos sobre o meu currículo. Aí ele voltou e falou assim, então, Rachel, o que está no seu currículo eu estou vendo. Me diga o que está acontecendo no mundo. Para mim foi tão importante, sabe? E aí, de bate-pronto, sabe quem veio na minha mente? Seu Antônio. Seu Antônio. Leia Jornal de Peixe, mas saiba o que está acontecendo no mundo. E aí eu sabia falar com ele sobre tudo que estava acontecendo, não apenas no mundo, mas dentro de casa. Então, para mim, eu instigo muito, no caso agora, o que eu falo para todos? Você pode até não gostar de inteligência artificial, mas saiba o que está acontecendo. Você pode até não gostar de mudanças climáticas, impacto ambiental e social, mas saiba o que está acontecendo. Estas informações, esses conteúdos globais, te fazem ter conversas globais. Sim. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na sua carreira, no trabalho. Fez e continua fazendo. E aí, depois, Novartis, Tiffany's, e aí depois Pandora. Eu tive sempre ciclos longos, né? Que 5, na Tiffany's 7 e quase 8, na Pandora 8 anos e meio, e na Lacoste, quando eu cheguei já na Lacoste, eu já sabia que eu queria conselho. Eu queria ser conselheira. E aí, para ser conselheira, eu precisava de certificados ou da Sampo ou do IBGC. E aí eu fiz os dois. Então, assim, por nós já faço os dois. A escola Sampo é aqui na Pamplona, né? Aqui em São Paulo. Isso mesmo. As duas são aqui em São Paulo. E aí eu fiz os dois. Aí eu sou certificada fiscal e eu sou certificada administrativa. Então, porque eu queria ter oportunidades. E assim, ninguém vai falar, faltou o curso tal, já tenho os dois. Não, eu vou repetir, a oportunidade bate a sua porta e ela não vai morrer. A oportunidade não se acaba, outro pega. Então, eu não podia ter a oportunidade batendo a minha porta e não aproveitá-la. E deixar o outro pegar. Eu vou repetir, nós temos que aprender a agarrar todas as oportunidades que batem à nossa porta. É mais fácil você mudar de dentro para fora do que de fora para dentro. Com certeza. Então eu quero mudar de dentro para fora. É dessa forma que eu tenho feito. Então, sendo conselheira, eu já levei mulheres pretas para Conselho de Novartis. Desculpa, eu já levei mulheres pretas para Conselho de Vale. Eu já indiquei mulheres pretas para outros conselhos. Eu tenho um book de conselheira negra. Ninguém nesse Brasil pode me falar assim, Rachel, você tem alguém para me indicar? Eu tenho um book, eu não tenho alguém. Com a RM. A RM me ajudou nesse processo, ser empresária também me ajudou nesse processo, a constituir alguns pilares para que eu pudesse apoiar estrategicamente na transformação de mercado. Show de bola, nossa. Tô aprendendo muito aqui hoje, muita coisa para absorver, né? Então toma sua aguinha aí que eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, Rachel. Tava acompanhando o seu conteúdo, fui, né, me aprofundar e conhecer mais sobre você, e eu vi numa entrevista que você comentou que quando você entrou nesse mercado de luxo, né, nas empresas americanas, estrangeiras que você foi trabalhar, você teve que mudar aí de Raquel para Rachel, né? E como que foi, assim, essa mudança? O que ela trouxe para você? Né? Muito bom, abrir mão das muito suas bom, origens? Me conta um pouquinho disso. Eu jamais abri mão das minhas origens, porque o meu pai, o seu Antônio, me registrou como Rachel. Meu nome é Rachel. Esse negócio de abrasileirar, Rachel chama Raquel, não existe. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Qual é o seu nome? Rachel. Rachel. É isso. E aí, começou aqui na Novartis. Você não faz um suíço que dialoga com você? Com quem eu tô falando? Com a Rachel. Com a Rachel, Não existe Rachel. Tá escrito Rachel. É isso aí. Então, eu aprendi a ouvir meu nome nessa outra perspectiva e eu gostava, e estava tudo bem para mim. E aí, aqui na Novartis foi esse processo, desde que eu aprofundei meu idioma, na língua inglesa, eu comecei a entender que teria uma outra chamada. E aí, eu gostei. Eu vou ser muito honesto para você. Eu gostei. Eu achei interessante essa outra pegada. Me senti bem de Rachel. Exatamente. Mas
Minha mãe me chamava só de Kel ou Kelzinha. E os meus irmãos também. Também, até o fim. Hoje, até hoje, meus irmãos só me chamam de Kel. Então, o que me define é a minha jornada, não é um momento. Então, não teve nunca uma transição no meu nome. Meu nome sempre foi Rachel. Isso para mim é muito importante, mas eu tenho outros pseudônimos, vou colocar dessa forma. Então, Kelzinha me faz, me remete ao papel de filha. De estar como a filha, irmã mais nova, e assim vai. E eu amo, sabe, essa nostalgia. Eu sou muito nostálgica, gente, é uma coisa louca. Bom, esse meu lado, né? família, é um lado que tem tanta importância para mim, você não tem noção, gente. Ele é a base de tudo, se a gente for pensar. Gente, quando eu vou lá pro meu pai, na frente da casa do meu pai tem uma laje bem grande, sabe? Tem um terraço na frente da casa que é bem grande. E aí, eu deito no chão, fico lá deitada no chão com as minhas irmãs. Com cabelo despenteado, meus filhos brincando no canto, junto com os meus outros sobrinhos. É uma coisa que você fica assim, você sabe, um lugar de um porto seguro, um refúgio que você pode simplesmente não ter, sabe, child walls. Sabe? Não ter as suas muralhas. Ali você tá sendo aquela que corria. A minha rua, lá da minha casa, era aquela rua de terra. Sabe? Tipo, toda irregular, era uma coisa, gente. Hoje, a maioria das ruas são todas asfaltadas. Sim, tudo retinho, assim. Não era essa a minha realidade. A gente fazia fogueira de São João. Na rua. A gente pegava os gravetos, as árvores secas que caíam, sabe? E formava aquelas fogueiras de São João. Porque era rua de terra. Então, também vou dizer algo aqui muito importante. Que as suas origens sirvam para te enaltecer. Não tenha vergonha das suas origens. Eu amo voltar. Meu pai continua morando no Grajaú. Continua lá, porque é lá que ele quer ficar, é lá que ele aprendeu a amar, e é lá que eu levo todo o meu carinho. Se precisar reformar, eu reformo o que eu faço. Eu faço isso sempre. Essa é a minha responsabilidade. Mas não esquecer das minhas origens. Todo domingo eu vou ou lá, na missa pertinho da casa do meu pai, ou aqui perto de casa, aqui no Padre Marcelo Rossi. Serra, Interlagos. Exatamente. Mas é porque eu tenho origens e as minhas bases me fazem ficar mais firme quando a vida traz aqueles solavancos. Sabe, quando a vida traz aqueles momentos que muitas vezes a gente não consegue controlar. Sim, é aquele lugar que te reconecta, te recarrega a sua bateria, né? É aquele lugar que me dá a certeza que eu posso não ter combatido o bom combate naquele momento. É aquele lugar que eu tenho a certeza que quando o prato quebrou, eu não preciso ficar olhando para o caco. Eu posso ficar olhando para os outros pratos que ficaram ainda inteiros. E estes outros pratos, o espeto e os outros pratos são os meus familiares. Caramba, que bonito isso, gostei. E é verdade, sem essa base a gente não é nada, a gente não aguenta o tranco, o solavanco que vem, que a vida traz, isso pode ter certeza, né? E um monte. E um monte, isso é verdade. E Rachel, pelo menos comigo, assim, falar um pouquinho de mim também, quando eu era criança eu tinha muito aquela vontade de, eu vou mudar o mundo, eu vou, né, ir pra ONU, eu vou, né, ser alguém e tal. E aí a vida vem e vai vendo que os desafios são muito maiores do que a gente pensa, né? Mas você recebeu esse título, né, de uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Sim. E como foi receber esse título? O que isso mudou na sua vida? Conta um pouquinho assim pra gente. Receber o título de uma das 100 mulheres mais influenciadoras do mundo, uma das mais... tem um nome específico, não tem? Eu estou tentando lembrar. Influente, foi a Forbes? Foi de onde? Foi a Forbes, foi a Bloomberg, foi... Mas não é só a mais influente, uma das 100 mais influentes, mas
que seja. Eu só gostaria de dizer, ser uma dessas 100 mulheres mais influentes do mundo não mudou em nada a minha vida. Não ganhei R$1 a mais, não mudou nada. Não é nem olhando para essa perspectiva de ganhar R$1 a mais. É uma perspectiva, cara, posso te falar o que eu quero na minha vida? Daqui a pouco eu vou estar criando alguns bezerros, daqui a pouco eu vou estar criando galinha, sabe? Pegando o ovo da galinha, correndo atrás de cachorro, e assim vai. Então, não tem nada demais, não vejo nenhuma... Eu acho que nós temos que alegrar-se. Sim. Sim, porque é a minha jornada. Faz Né? parte da É o jornada. reconhecimento Sim. de uma jornada que se teve. Mas os prêmios não me definem. O que me define é aquilo que eu faço para o próximo. Isso para mim é muito importante. Então, hoje, como conselheira, eu tenho a capacidade de influenciar na estratégia da empresa para que eu possa trazer mais dos meus para o processo de liderança, para o processo de conselho, este é o meu legado. Sim. Esta é minha premiação. Essas outras premiações aí midiáticas, o ano que vem nem se lembram de você. Vamos escolher outras 100 mulheres e a vida vai Mas seguir. é importante, vou repetir, é importante porque quando você tiver em alguns momentos desafiadores de vida, aí você fala assim, não, eu já fui, né, uma das 100 mais influentes. Então dá para continuar. Aquilo, dá para continuar. Mas aquilo não pode definir a sua trajetória. Sim. Né? Então, o que define é aquilo que você olhou no ecossistema e entendeu como fazer a diferença no processo. É isso. É isso. Isso que me define. Show de bola. E, Rachel, assim, a gente acha sempre importante também, igual você trouxe, né? Naqueles momentos a gente pensar, nossa, quais foram as coisas que eu conquistei que fizeram diferença na minha vida, né? A hora que eu tô ali meio mal, eu lembrar disso para me dar força para continuar. E assim, queria que você trouxesse pra gente um momento, uma oportunidade que foi um divisor de águas na sua carreira. Você falou, a partir disso aqui, tudo mudou. Foi uma vaga que você passou, talvez? Perfeito. Olha, um divisor de águas na minha vida foi quando eu fiquei grávida da minha Sara Maria. E eu fazia, tipo, sei lá, 7, 8 meses que eu tinha sido contratada como presidente da Pandora. Então, eu fui contratada para fazer a expansão da marca no Brasil. E aí, porque não existia marca no Brasil. E aí, eu simplesmente, numa noite de ano novo, saí com um amigo e fiquei grávida. Foi exatamente isso que aconteceu. Nas luzes ali, no apagar das luzes da Paulista, lembra que tinham vários enfeites ali, tinha as luzes de Natal. Eles enfeitavam a Avenida Paulista, é verdade. Não tem mais, Saudades Natal, Réveillon da Paulista. Tem só... eu ia lá ver as luzes de Natal. E neste ano específico, exatamente vai fazer 14 anos atrás, nesse próximo Réveillon, eu fui ver as luzes de Natal e dei uma escorregadinha, parei, porque, sabe, fui puladinha assim. E aí, eu sou mãe solo. Então, para mim, naquele momento, falar para o meu presidente que estava grávida, que tinha me contratado para poder para fazer a expansão da marca, eu já entendi que eu tinha que pedir a conta. Aí eu cheguei para ele e falei, e ele é espanhol e me chamava de Rachel. Era outra conotação aí. Me chamava de Rachel. Aí eu falei, então, senhor Daniel Bezadon, eu estou grávida. E aí eu gostaria, né, que o senhor me desligasse. É aquela síndrome de vira-lata, né? Uma síndrome maluca. Não vou dar conta, não vai dar certo. Eu não tinha medo de não dar conta, não, porque eu sou filha da dona Pretinha, pô. Não era esse problema, não. Eu achava que não era certo para eles. Olha que coisa. Ter contratado uma mulher para poder fazer a expansão e ela ficou grávida. Ela engravidar. Aí a gente aprende na vida, né? Então a gente tem que estar sempre alerta ao que a gente aprende e levar isso para a vida e compartilhar com outros. Uma mulher grávida, ela vale por 1000. E aí ele me falou isso, vida para mim, Rachel, é bênção. E uma mulher grávida vale por 1000. Então, se você quiser continuar, eu quero continuar com você.
Topa continuar? Eu chorava. Mulher grávida fica mais sensível. Sim. Eu só chorava. É claro que eu quero muito ficar. Tá. E fiquei. Olha. E aí eu fiz a expansão da marca, peguei de 0 para mais de 100x pontos de venda. Lojas no Peguei Brasil. de uma empresa que não era conhecida para ser a maior empresa de América Latina de bracelets and charms. Eu fiz outras empresas copiarem Pandora no super, Brasil. os braceletes, a gente viu uma concorrente. E assim por diante. Não só os originais e os fakes. O que mais tem é isso, né? Bracelets and charms. Então, pra gente, né, às vezes que nós nos auto-sabotamos, presta atenção nas mãos que vêm e te apoiam. Sim. Não ignora, para de se achar que você, sabe, você precisa passar por tudo sozinha. Eu não acredito muito nessas questões, mas a gente não precisa passar por tudo sozinho. E aí eu aceitei a mão. E essa mão foi fundamental para a minha trajetória. Então eu segui por quase 8 anos. Construí todo esse processo, né, que existia aqui dessa marca. E aí eu olhava para minha filha, né? Então ela foi o meu divisor de águas. E para além disso, eu aprendi a olhar nos olhos das pessoas e tentar ouvir através só de reações, não necessariamente palavras. Dos detalhes. Porque às vezes a gente chega em casa, né, como executivo, como empresária, como conselheiro, tá cheio de coisa para fazer, e esquece de olhar nos olhos daqueles que estão pertinho de você. Né? Então era para mim algo muito importante. Então eu aprendia com a minha filha dentro de casa e replicava fora de casa. Né? Então eu tive um coach com a minha filha que é impagável. Foi exatamente isso. E aí quando minha filha fez 8 anos, né? Eu estava já na fila de adoção, mas fiquei 4 anos na fila de adoção. E aí chegou o meu filho, 7 dias de vida, o Pedro Antônio. Ah, como foi esse encontro? Foi uma loucura, porque eu estava como presidente da Lacoste. E aí também eu estava há pouco tempo como presidente. Meu, a história se repete. A história se repete. Aí eu estava como presidente, mas ao mesmo tempo eu já sabia que eu queria ser conselheira. Uhum. Aí eu fui na Luísa Trajano, que é minha mentora, e aí eu falei para ela, eu vou sair. Aí ela pegou, não. Você vai ficar mais um tempinho lá e depois você vai sair. Porque o teu currículo e a tua jornada, você mostra no que está escrito. E não é bom a presidente só ter 1 ano de vida na empresa. É verdade. Então, são as suas ações. Muito engraçado. E aí foi maravilhoso. Então, a gente também aprende a ter humildade, né? Da gente não ficar batendo no peito e falar que sabe tudo. Então é muito importante. Aí como que eu trago isso na perspectiva de nós, negros, que queremos definir o nosso lugar de fala? Eu não quero só o negro melhor como executivo, eu quero a melhor. E aí eu fui atrás da melhor, que foi a Luísa Trajano. Então é muito importante a gente ter protagonistas, que somos nós, nessa sacada de colocar mais dos nossos nas posições de liderança. Mas a gente não pode esquecer que 68% do mercado que ainda domina ou a liderança ou quem assina o cheque dos investidores são os brancos, os não negros. É isso, porque não é só são os não negros. Então eu precisava ter acesso a essas pessoas decisoras. E se conectar com elas. Então, para mim, foi muito importante. Então, essa ideia de saber se conectar com aquilo que não é igual, foi muito importante para mim. Sim. E aí eu aprendi na trajetória. E para mim foi espetacular, porque aí eu tinha meu filho, né? Tive a oportunidade de ter um filho do coração, que hoje é meu coração fora do meu peito. Olha, mas ao mesmo tempo aprender um pouco mais como é importante a gente ter paciência. Ser estratégico no momento de movimento e assim por diante. Humildade, aprender com o outro também. Humildade a gente tem que ter a todo momento, né? Mas ter paciência e ser estratégico é algo que a gente deve aprender.
Sim. E então, entrando nesse assunto também, Rachel, que você trouxe um pouco do mercado de trabalho, né, da Luísa Trajano, apenas ela de mentora, muito... Tô aprendendo muito hoje aqui. E a gente falou um pouco, né, na abertura aqui do podcast sobre essa discrepância entre homens e mulheres nos cargos de liderança. Na sua visão, na sua trajetória, como você viu isso? Você teve alguma situação que você teve que lidar nesse ambiente, né, que é completamente dominado por homens, assim? Conta um pouco pra gente. Você ainda vê essas barreiras hoje em dia? Então, Bruno, óbvio, né? Sim. Seria utópico dizer que não. Acabei de falar que 68% é dominado ainda, né, por homens, e destes homens nós temos aí um percentual considerável que não aceita negros. E faz parte desse processo de transformação. Nós temos que mostrar que nós somos muito mais do que, não desprezando e nem menosprezando jogador de futebol, cantor, essas coisas todas, mas nós temos criadores aí de remédios contra, né, o câncer, que são negros. Nós temos saiu aí recente, né? nós temos aí Conceição Evaristo, literária, é uma negra. Nós temos aí Carlos Drummond de Andrade, nós temos aí outras referências. Sim. Então, eu acho que é isso que nós temos que mostrar, sabe? Que nosso talento, ele é imensurável. O negro Mas como nós potência. temos que mostrar que esses vieses inconscientes daqueles não negros estão completamente equivocados. Nós somos negros e muito talentosos. Eu tenho que criar oportunidade, ou eu tenho que instigar os meus aliados, os não negros, a criar oportunidade propositiva para negro. Sim. Então, eu vi isso acontecer na vida, porque quando abri o elevador e eu estava junto com os outros líderes, eu era e muitas vezes continuo sendo, né? Tipo, de um alto escalão, continuo sendo. E aí eu quero mais dos meus. Então eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: quem é ela? Ou quando eu vou almoçar ou jantar com um político X, com políticos, e chego nos palácios, que seja, né, de estado ou de prefeitura, eles me olham assim e falam: não, mas cadê a pessoa que vai falar? Então, é ela a pessoa, a Raquel, é ela. Ah, você Então, é a Raquel. entendi. Então, entendeu? As pessoas fazem até isso. Você. Sabe, você? Nossa. Ah, mas você que vai falar com o presidente, governador, XPTO? Então, sou eu. Por que a Então, surpresa? ou é muito engraçado, né? As pessoas, assim, minha secretária agendar um horário para mim no salão, ou a minha secretária agendar um horário para mim na manicure ou pedicure, aí chegar a mulher negra. Ah, não, é marcado para presidente. Então, para presidente da empresa. Então, Prazer. sou eu. Não, então você não precisa, né? Você não é preta. Então, mas a gente não está falando sobre isso. Eu tô falando que eu vim fazer só minha mão. Entendeu? As pessoas, elas têm uma dificuldade em ver um negro próspero. E aí eu vou repetir, as pessoas têm dificuldade em ver um negro próspero. E faz parte do processo. Então, empodere-se. Você tem esse lugar de fala. É difícil, é desafiador, mas é possível. Sim. Eu fiz uma matéria essa semana na Folha de São Paulo. É difícil? É difícil. É desafiador? É desafiador. Mas é possível passar pela arrebentação. Então, não deixe outros definirem o teu lugar de fala. Você define o teu lugar de fala. As pessoas vão querer, incluso, tirar esse lugar, muitas vezes com intrigas, muitas vezes com diz-me-diz, muitas vezes com questões muito... não honestas, né? Então, e você tem que estar preparado para lidar com tudo isso, porque este é o mundo, tá? Liderança, mais ainda. Você vai subindo, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Então, você tem que aprender a respirar neste ar que é rarefeito. É mais ou menos por aí. E aí eu quero que vocês lembrem de mim quando vocês estiverem sentados nas posições de liderança, porque eu acredito que vocês vão sentar na posição de liderança. E lembrem quando eu estive falando hoje, nessa data aqui no Vartes, que quanto mais a gente sobe,
mais o ar vai ficando rarefeito. Vai ter um momento que teu peito vai apertar e você vai falar assim, eu quero sair daqui. Isso aqui não é Mas é pra mim. escolha. Mas é escolha. Você quer isso para a tua vida, aí vá lá, vai no coach, vai no analista, vai no mentor, mas tenha certeza que você está definindo o teu lugar de fala. Não outros que tá te bombando, falar assim, não, isso aqui não é para você não, tatati, tatatá, vai tentar definir. Não é essa a verdade. A verdade é aquela que você conseguiu sonhar, planejar e executar. Essa é a verdade. Sim. Tô inspiradíssimo aqui, né? É muito isso mesmo. Até a Rachel comentando com você, eu vi um vídeo recente da Viola Davis, quando ela vai ganhar uma premiação, não sei se é o Emmy, não lembro agora, que ela traz muito isso no discurso, que ela fala o que separa as pessoas negras dos cargos, dos salários, das possibilidades são as oportunidades. É Né? exatamente Esse isso. vídeo ó, É até isso. arrepiando aqui de novo. E é isso. Então, é apenas a oportunidade. Porque o valor nós já temos, sabe, Bruno? Uhum. Teve uma vez uma premiação da revista Raça, lá no Teatro Municipal. Uhum. E aí uma menina que recebeu uma das premiações, ela pediu para me chamar, né? Porque ela me considerava como inspiração, essas coisas todas. E eu peguei o microfone e falei com a audiência, né? Com todos que estavam lá para prestigiar. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, olha, nós temos que aprender a dar valor para pessoas como essa, tatati, tatatá. Todos fizeram a mesma cara que o Bruno está fazendo, concordando comigo. E aí, ela, muito educada, ela estava tão emocionada, chorando, tatatá, por estar lá comigo, essas coisas todas. E o pessoal ovacionando, né? Agradecendo pelo que eu estou falando, para dar valor. E aí, uma menina de 17 anos de idade me deu uma lição ali que eu achei espetacular, cara. O que ela conta? Sabe, ela falou assim, Dona Raquel, é assim. Não, tia Rachel, é assim. O meu valor, eu já tenho sei onde está. O que eu preciso aqui é que essa audiência, essa plateia me gere oportunidade. Aí eu comecei a chorar. Aí foi a sua vez. Lembra que eu falei que os pratos caem? Porque às vezes a gente está muito convicto, né? Aquele pratinho chamado valor caiu. Foi puf, foi pro chão. Caquinho. Desmontou todo. Mas aquilo foi de uma felicidade. Por quê? Porque aquele momento, sem nenhuma falsa modéstia, eu estava com a minha sandália da humildade, porque aquele momento era dela. Então eu estava ali para fazer com que ela se sentisse dona do processo. Uhum. E ela me ensinou como ser dona do processo. Isso é muito importante. Sim. Sabe, qualquer momento pode te ensinar. E às vezes é uma hora que a gente não tá esperando, né? Normalmente são essas horas. Né? Que a gente pega de calça curta. Rachel, e aproveitando que a gente está aqui na Novartis hoje, que esse é o tema do nosso podcast, a ideia desse podcast é a gente veiculá-lo durante o mês de novembro, né? Onde a gente vai reforçar nossas ações sobre o mês da consciência negra e o que a Novartis vem fazendo. Então, aproveitando o tema, queria perguntar assim, a sua opinião como conselheira, como mentora de empresas, como você vê que quais ações as empresas, inclusive a Novartis também, pode fazer para aumentar o número de funcionários negros no seu quadro? O que a gente pode implementar assim, na prática mesmo para isso acontecer, né? Para aumentar a oportunidade de empregos para homens e mulheres negras? Gostei da pergunta do Bruno, sabe? O que a Novartis pode fazer para aumentar o seu quadro de pluralidade? Na prática. Hoje falando de negros. Então, isso não é só a Novartis, mas é todos. Nós precisamos nos letrar, Bruno. Sim. Primeiro, a liderança precisa se letrar e entender o que são vieses inconscientes. Entender, mas estudando isso, entender o que é a diversidade, o que é a pluralidade, entender do que se constitui a pluralidade, que vai para além da raça, né? Nós temos raça, temos pessoas com deficiência, Sim. temos gerações, nós temos orientação, nós temos muita coisa que contempla a diversidade. E falando agora, seguindo focado na parte da diversidade que é relacionada à frente de raça, nós precisamos, com muito respeito e carinho, primeiro letrar, e o próximo passo é fazer um teste do pescoço. Vou repetir aqui.
A liderança, depois de ter conhecimento do que é pluralizar o seu ecossistema, precisa fazer um teste do pescoço. E Conte-me se mais. nesse teste do pescoço você fecha os olhos, faz um 360 deste ecossistema que você está, você girou para um lado, girou para o outro e só viu iguais, Tem algo de errado. significa que tem oportunidade. Você sabe que eu reavaliei falar que tem algo de errado, sabe, Bruno? Porque são pessoas que não eram letradas. E que sempre São foi pessoas assim. que foram, muitas delas, conveniente, outras porque a cultura, os vieses são inconscientes. Não percebiam que Não se percebia. podiam criar as Exatamente. oportunidades. Então, mas só que chega. Basta de não se perceber. Por isso que é importante o letramento para que você entenda quantos vieses inconscientes você carrega como indivíduo, para que a partir desse viés inconsciente você pode fazer um teste do pescoço sem conhecimento. Você não vai ver nada de diferente. Quando você fizer um teste do pescoço, depois de estar letrado, você vai entender que o seu ecossistema hoje traz um senso que a Novartis tem com um percentual de liderança baixíssimo, não está combinando com uma sociedade que é constituída de 56% de pessoas pretas e pardas. Então, quando eu não reflito uma sociedade, como que você pode achar que está falando pela sociedade? Ou traduzindo as necessidades da sociedade? Ou, para além disso, como que você vai inovar para aquela sociedade, sendo que a mentalidade é toda igual a você? O teste do pescoço, ele não serve só para o impacto social. O teste do pescoço serve para inovação. Como você está inovando se você tem pensamentos só iguais? Você não inova. Se você não inova nem internamente. Se você não inova, você não transforma a empresa. E aí, eu vou bem rápido. Sem inovação, a empresa está fadada a sair do processo. Daqui a 3, 5 anos, 65% das posições não irão existir. Inteligência Então, você artificial precisa... Além da inteligência artificial, é que você precisa de pensamentos disruptivos. Aquilo que você não pensa. E aí, se você só tem iguais a você, vão todos falarem amém para a sua ideia. E não é isso que a gente quer aquilo que a gente não compreende. A gente quer ideias para que a gente possa colocar em prática que você nunca pensou. A gente quer ideias que você tenha necessidade de cruzar a ponte, cruza a ponte, vai até agências que não são as mesmas agências que te atendiam, que traziam os mesmos talentos, cruze as pontes, vá para as periferias, tem muita agência aí nas periferias e entenda onde que elas estão e onde estão os talentos das periferias. Onde estão os talentos que muitas vezes, Bruno, não vão vir das faculdades mais chanceladas, tá? E aí eu não estou falando mal das chanceladas, eu só estou dizendo que muitas vezes o talento não está vindo do mesmo lugar. É isso. E se a gente não muda ali a dinâmica de contratação, a gente não cria oportunidade, não acontece. Então, a dinâmica de contratação só vai mudar a partir de uma mente letrada. Sim. Se você não é uma pessoa que se letrou e foi entender um pouco mais sobre o que fazer para pluralizar, eu vou repetir. Primeiro, letrar-se. Depois, teste do pescoço. Entendeu as oportunidades? Corre atrás. E aí eu vou falar algo que eu uso muito nos meus conselhos. Nós temos que ser propositivos. Nós temos que ser propositivos. Nós temos que olhar de uma forma focada para transformar. Se hoje eu tenho uma vaga, mas não é justo, Bruno, você focar essa vaga só em mulher. Então, deixa eu te falar, o que não é justo é eu não ter mulher aqui. O que não é justo é eu não ter preto aqui. Então, ter propósito significa que muitas vezes você vai perder incluso amigo. Ter propósito, Bruno, significa que muitas vezes não vão nem te chamar para o cafezinho. Lá vem o Bruno com aquelas ideias dele. Lá vem o militante, lá incomodar. Que não é militante, isso não é militância. Isso é ter consciência do ecossistema.
Eu não estou militando aqui. Sim. Eu estou trazendo consciência do ecossistema que vivemos e para que essa consciência seja capaz de transformar o ecossistema, eu tenho que colocar em prática de forma propositiva. E se eu não tiver esse propósito, falando assim, ó, então, como Bruno, eu vou contratar, mas agora eu quero uma contratação de uma mulher e de uma negra. Ah, mas aí a agência vai falar, eu não consigo, não tem. Então, o Brasil está dizendo que tem 56%. Então, aonde estar, talvez você tenha que olhar em lugares diferentes desses que você vem olhando. Amplia sua busca. Amplia a busca. Amplia a busca. Entende como nós temos outro processo? Entende como nós temos uma outra perspectiva? É isso. Então, líderes, nós temos oportunidade de transformar, desde que nós absorvamos conhecimento do que é os vieses inconscientes que foi colocado por uma sociedade excludente e racista, que foi colocado por uma sociedade homofóbica, que foi colocado por uma sociedade que achou que aquela família feliz da televisão representava uma sociedade. Só que não. Vocês sabiam que 78% das mães solos das periferias são mães pretas? Vocês sabiam que existe uma depreciação natural quando eu olho e falo assim, isso não é para mim, das mulheres? Vocês sabiam que as mulheres naturalmente elas precisam se sentir 100x% prontas, enquanto o homem 60%, mesmo não estando pronto, ele vai para a vaga. Ele vai lá tentar. É isso. Então nós temos que nos empoderar com mais periodicidade, não só quanto a mulher, mas quanto a mulher preta. Eu não quero ver só mulher parda, eu quero ver mulher preta retinta. Eu sou preta retinta. Vocês imaginam para uma sociedade ver uma mulher preta retinta sentada em uma cadeira de conselho ou numa cadeira de empresária e afins? Eu sei que eu ainda incomodo a sociedade, Bruno, mas esse é o meu papel. Para as próximas gerações. Então, eu tenho a consciência de quando o Obama veio aqui no Brasil, por 2 vezes, e as 2 vezes que ele me convidou, foi propositivo, porque ele também tem essa responsabilidade. Foi muito engraçado, quando eu tive com o Obama, gente, teoricamente o FBI, CIA, todo mundo investigou minha vida, para poder estar com ele. Foi muito engraçado. E aí, e só pôde estar, tipo assim, um grupinho muito seleto, pouquíssimas pessoas. E aí ele, né, tipo, tava lá, todo, né, serião. Serião não, simpaticíssimo, mas o pessoal da FBI tá tudo serião, essas coisas todas. Aí falaram pra mim, você não pode encostar, você vai ficar do lado, mas não pode pegar, não pode fazer nada. Don't touch. Eu cheguei ao lado dele, peguei na cintura dele, foi muito engraçado, gente. Aí veio 1000 pessoas do meu lado. E aí ele assim, calm down, tá tudo bem, calm down. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu adoro tirar foto com homem alto. Desse jeito, foi muito engraçado. Aí ele falou assim, Michelle is so tall like you, porque eu tenho 1,83 m. E aí, Michelle é alta também? Michelle is so tall like you. Eu falei, puta, acabou, já é. Agora, meu príncipe encantado, gente. É você. Então, por quê? Eu queria o Michelle, eu queria ser a Michelle dele naquele momento. Então, é isso, gente, sabe? Saber definir o lugar de fala e saber a que veio. É mais ou menos por aí. Show de bola. É isso, Bruno. Rachel, me conta um pouquinho do seu projeto social, então, que eu soube que você tem, que assim, tá mudando vidas aí na periferia, que já me inspirou bastante também. Então, na verdade, há aproximadamente 6 anos atrás, eu com a minha irmã fundamos um instituto chamado Capacita-me, o qual é focado em educação e empregabilidade. E hoje ele está lá na Vila Natal, que fica ali depois de São José. Extremo sul de São Paulo também. Extremo sul da periferia de São Paulo. Então, para mim, é muito importante, a fome dói. Sim. A fome, ela tira o ser humano do prumo. Mas, para além da fome, no projeto, no Instituto Capacita-me, nós decidimos focar na capacitação da pessoa para devolver a dignidade e para que assim a pessoa pudesse procurar seu emprego. E aí eu, com a minha influência de mercado, eu também peço vagas para as pessoas para que a gente possa colocar os capacitados. Então tem um propósito, sabe? Tem
tem um ecossistema, tem uma economia circular dentro desse processo, que muitas vezes não casa, que muitas vezes é completamente patrocinada por mim, mas eu não desisto, porque essa é a forma de eu contribuir um pouco com tudo que a vida me proporcionou. E É retribui isso. para o universo. É Instituto Capacita-me. Lá sempre precisa de voluntários, lá sempre precisa de materiais didáticos, lá sempre precisa de cestas básicas. tá? Por quê? Porque muitas vezes o capacitando, ele vem desempregado. Sim. São para pessoas maiores de 18 anos. Uhum. Nosso público lá é 90% pretos e pardos, porque é o que constitui-se a periferia. Das cidades. Então, a gente não faz esse recorte, Uhum. mas ele é naturalmente o que vem da periferia. Então, isso é muito importante, ter esse conhecimento, sabe? Aí, às vezes, as pessoas falam assim, como eu posso ajudar? Vai lá, entra no site, entende o que está acontecendo, vai lá de final, liga, procura entender quando que tem, sabe, alguma ação que você pode ajudar, exatamente. Tem então, um arroba, desculpa, Capacita-me? Instituto Capacita-me, tá lá no site, por favor. Então, tem no Instagram também, então é isso. Então, eu acho que a gente tem uma carência de proatividade. Sim, eu acho que é isso. Mas, para além disto, educar, capacitar e dar emprego, esta é a forma de mudar a conta. Sim. Não adianta só da cesta básica. A cesta básica, ela acaba. Mês Então, seguinte precisa exatamente, mês seguinte precisa de novo, precisa de gás, precisa de material escolar, vai acabar. Mas quando você gera dignidade, quando você consegue fazer com que a pessoa entenda que o emprego vai te dar dignidade, porque vai te dar um salário, sabe, vai te dar a oportunidade de passear com a sua família, independência, sabe, ter a momentos independência bons, financeira, mesmo que seja um início. Então é isso, é este o propósito do Instituto Capacita. Muito legal, Rachel. E assim também, tem aquela frase famosa, né? Dar o peixe, mas também está ensinando a pescar, até que uma hora não vai mais precisar dar o peixe, porque a pessoa vai conseguir ele vai pescar. ensinar outros a pescar. É isso, essa é a ideia. Rachel, que papo maravilhoso, que foi tudo fluído muito bem. Obrigado mesmo por essa conversa tão rica, né? Você me inspirou muito. Até brinquei lá fora, gente, que eu falei assim para Rachel, você é tudo que eu almejava fazer na vida. Você faz parte do Conselho da ONU, você é pessoa totalmente influente, consegue trabalhar, né, sendo você e usando a sua influência na prática, né? Tem seu instituto também. Mas assim, pra gente... E essa questão também hoje, e essa disparidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, não é uma... E também, como isso está muito atrelado ao racismo, isso não é uma questão... distante, longe, isso é urgente, isso é central, é a nossa realidade atual que está acontecendo. Então, você nos inspira demais, né, a progredir sempre, não só como profissional, mas como ser humano mesmo. Mas se quiser deixar um recadinho final aí pra gente encerrar. Quero sim. Kofi Annan me inspirou muito, ele foi secretário-geral da ONU, em Mandela. E eles tinham algo em comum na perspectiva, Graça Machel, a viúva do Nelson Mandela. A perspectiva também comum deles era: ninguém deixa ninguém para trás. Para mim isso é muito importante, porque quando nós olhamos o próximo e entendemos que nós temos que pensar para além do nosso ecossistema, nós podemos dizer com certeza que ninguém deixa ninguém para trás. Show de bola. Muito obrigado, viu, Rachel? Obrigada a você, cara. Olha, que papo bacana, sabe? Que papo gostoso. E sentir a tua humildade, Bruno, sentir a forma que você está aberto, isso me deixa com a certeza que eu tenho muito mais a compartilhar. Isso é muito bom, Bruno, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar a transformação, mas não se abrem para tal, né? Então isso é muito interessante, é interessante. E procure, Bruno, quando você fala para mim assim, aí já é mais para mentoria. Rachel, onde que tá? Parari, barará. Essa é uma das tantas que existem por aí, sabe? Outro dia eu saí, levei um agasalho comigo, uma calça e uma camisa de baixo e um blusão por cima, né? E simplesmente
falei pro cara da rua, posso te ajudar? Vamos dar Eu um, trouxe né? aqui pra você, Colocar aqui, trocar? Vamos trocar? Troca. Eu pego aqui, Eu acho que todo momento é um bom momento de fazer o bem. Sim. É isso que eu acho. Show de bola. Eu concordo total. Todo Rachel, momento é um bom momento de fazer o bem. E as oportunidades estão aí, é só a gente abrir o olho e olhar ao redor, né? Muitas vezes, aí eu vou ter que... Muitas vezes as pessoas não geram oportunidade porque elas esquecem de se, sabe, de gerar oportunidade ou estão numa posição cômoda e não, sabe, tá bom do jeito que tá. Deixa Então, assim. só que aí a gente é aquela peça dizendo, então, não tá bom, preciso da tua ajuda e preciso que você gere oportunidade, porque ainda o privilégio tá na tua mão, não tá na minha. Então, muitas vezes a gente tem que ser o alerta daqueles interlocutores, daqueles stakeholders, de gerar oportunidade. Que estão ali acomodados, né? Ou acomodados, ou parados, ou com vieses inconscientes. Vieses inconscientes fazem com que as pessoas não pensem que tem que mudar. Sim. Que tá bom. Tá bom. Que tá bom, eu não faz vejo parte. problema, tá tudo Essa certo. é a estrutura da sociedade. Não tem como ser diferente. Pode até ser. Mas eu vou fazer o meu melhor para tentar dar uma acomodada nos meus. Né, que a gente consiga mudar um pouquinho para melhor, a gente vai tentar. Né? Todos os dias. Essa é a minha proposta. Show de bola. Muito obrigado, Obrigada Rachel. a você. Gente, Foi obrigado bom pelo demais papo. estar aqui com... Continue compartilhando aqui, assistindo. Manda esse vídeo aí para os amigos. Fala aqui na empresa também. Fala, olha, você viu lá o podcast que tá rolando aqui na empresa? Siga a Rachel Maia nas redes sociais. É @Rachel Maia? @Rachel Omaia. Tem um ozinho no meio. E aí já fica aí pro pessoal ver também. Se quiser, me segue lá também, hein? Rachel Bruno Ferreira. Muito obrigado. Beijo, viu? gente. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.